Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Imersão na Educação e Saúde com profissionais de sucesso. E hoje, para brilhar aqui no nosso bate-papo, eu convidei a psicóloga Jocely de Carvalho, que vai falar sobre relacionamentos amorosos. Todo mundo já vivenciou um relacionamento amoroso, alguns traumáticos, outros não, e nós vamos, a partir de agora, se concentrar nessa pessoa que é uma estudiosa das relações afetivas, das relações amorosas, das relações conjugais, e vamos conversar, bater um papo sobre a sua experiência. Inclusive, ela lançou um livro que já já vocês vão conhecer. Então, fiquem aí que o programa vai começar. E para dar início ao nosso primeiro bloco, eu vou chamar a psicóloga Jocely de Carvalho, que vai contemplar para nós muitas informações, experiências, cases, estudos científicos, artigos que ela leu, traduziu e trouxe para nós aqui em forma de experiência. Venha cá, Jô, tudo bom? Seja Tudo bem, bem-vinda. obrigada. Aqui é o nosso espaço de bate-papo, de troca de informação e de conhecimento. É tão importante trazer informação para a sociedade, é tão importante falar, né, sobre relacionamento. Nós pensamos muito em relacionamento interpessoal, relacionamento familiar, mas raramente a gente fala dos relacionamentos amorosos. Geralmente os relacionamentos amorosos eles aparecem mais como manchete, né, Sim. como noticiário. Então fala para nós um pouquinho, se apresenta aqui para os nossos telespectadores e conta para nós, né, essa tua carreira pautada aí, na psicologia, pautada na relação do comportamento, pautada também, né, nos estudos eros, né, a questão, da própria feminilidade, dos cônjuges. Então conta aqui para os nossos telespectadores quem é a Jocely de Hum. Carvalho e qual é o seu trabalho tão bacana que você faz aí para a sociedade. Eu sou Jocely de Carvalho e sou psicóloga há 23 anos. E nesses 23 anos de clínica, atendi muitas mulheres que se queixavam de dor amorosa, de como não sabe, como com muita dificuldade para superar, né, sua relação. E eu também, como mulher, né, que também vivenciei várias travessias, experimentei, em diversas áreas do conhecimento da psicologia, outros conhecimentos, então eu identifiquei, através do método Psicologia Eros, que é um método que acolhe o que está sendo colocado, a dor, né, que a cliente traz, e através desse mapeamento da dor, nós vamos aprofundar e entender como trabalhar isso de uma forma que ela possa transcender, possa mergulhar na sua autoestima, no seu auto-amor e voltar à sua essência. Show, me fala um pouco sobre essa questão da demanda, essa demanda do relacionamento amoroso, do relacionamento afetivo, das relações afetivas, né, conjugais, amorosas, elas estão, o tempo todo na vitrine, né, vez ou outra você vê um caso acontecendo, seja de famosos ou seja de pessoas anônimas, né, na Sim. sociedade. Como foi que você começou a se interessar por essa área, né, por esse viés aí, né, do comportamento humano voltado para o amor, ou para o desamor também, porque muitas vezes o relacionamento ele entra em processo de sofrimento ou por amor intenso ou por desamor intenso, né. Então fala para nós como foi que surgiu esse seu interesse, Uhum. porque a prática clínica ela é muito abrangente. Sim. Nós somos um sistema, né, nós somos o todo, nós não somos só a parte afetiva. E aí você escolheu a demanda de amor.
para você trabalhar. Como foi essa escolha? Foi logo de início, demorou? Fala um pouco para Então, nós. a escolha, ela nasceu a partir de quando eu estava fazendo a especialização em avaliação psicológica, e uma das minhas temáticas era assim, por que determinadas personalidades escolhiam determinados parceiros amorosos para se relacionar. Sim. Eu queria entender por que determinados tipos de personalidades, tinha determinadas escolhas. E é interessante isso que você traz, porque muitas vezes as escolhas estão pautadas, né, nesses ciclos que vêm aí de gerações passadas, né, que as memórias armazenaram, né, e quando você se torna uma pessoa adulta que você pode escolher, acaba escolhendo aquilo que a tua memória já reconhece. E aí, no curso de avaliação psicológica, que eu lembro que era tua coordenadora, era Helenise Machado, não era? No curso, você quis saber por que que determinadas características de personalidade das pessoas tinham esse viés, né? Tinham essa atração, tinha essa forma de encontro com esses personagens que, na verdade, não era amor, era desamor, é isso? E você Ta conseguiu por meio Também, eu hã. consegui entender que, cada um de nós já nascemos, né, temos a nossa primeira relação de amor com os nossos pais, e quando essa relação de amor, né, tem algum trauma ou alguma falta, isso acaba se repetindo na fase adulta, né. E muitas vezes buscamos em nossos parceiros aquilo que inconscientemente está faltando dentro de nós. Mas, na minha caminhada, profissional e também de buscar também me conhecer como mulher, né, então eu vivenciei vários tipos de terapias, de meditação, de trabalho, de entender que o corpo fala antes, do mental. Ou seja, na medida que eu sei fazer a leitura do meu corpo, do que eu estou sentindo, o porquê que eu estou atraindo e repetindo determinados padrões de relacionamento na minha vida, eu vou fazendo esse mapeamento e vou tendo escolhas de como eu vou, curar essa ferida, né, essa dor que me faz repetir, buscar padrões de Uhum. relacionamentos que muitas vezes não são saudáveis, Sim. né, conscientizar e aplicar, técnicas terapêuticas para poder transmutar e ressignificar essa dor, e com isso, há um empoderamento interno, né, que essa mulher ou essa pessoa vai se fortalecendo, né, até mesmo a nível vibracional, ou seja, uma vibração energética fica mais elevada, e essa pessoa tende a atrair relacionamentos numa nova frequência Uhum. de É relacionamento. interessante o que você traz, porque não é só a observação, existe um estudo, né, estudar a frequência da energia das pessoas, né, o porquê que esses padrões estão sendo repetidos, né, por que estão sendo mantidos, né. E o quanto que quando a pessoa está envolvida no processo, ela não tem consciência. Por isso que o processo é longo, porque você falando para os telespectadores parece que é algo assim, você vai lá e vai fazer regra um, regra 2, regra 3, vai acontecer dessa forma, mas não é. É um processo de busca de autoconhecimento. Então você que está sofrendo um relacionamento amoroso, saiba que o processo ele é longo. Não existe um processo rápido para nada. Então, assim, investir em você, no autoconhecimento, o que a doutora Jo falou, em técnicas, né? Porque as técnicas que utiliza-se no processo de terapia, no processo de cura, são técnicas naturais.
sim, técnicas que você não paga nada por elas, que são relaxamento, né, respiração, sair de um lugar e ir para outro, ressignificar. Então, tem inúmeras técnicas. E sair de um relacionamento amoroso onde tem sofrimento, onde tem abuso, onde tem dor, é difícil, mas não é impossível. sim, é verdade. Inclusive, eu desenvolvi, um método Psicologia Eros, que é um método com terapias focais, e onde, eu busco realizar um mapeamento do que aquela pessoa, precisa, o que é fortalecedor para ela e o que é vulnerabilidade, porque cada pessoa é um ser único. Cada pessoa, tem potencialidades e talentos natos único. E quando, nesse processo de autoconhecimento, a pessoa se conhece, ela fica mais poderosa, mais feliz e ela consegue ultrapassar e vivenciar a situação de uma forma mais assertiva. É. E é interessante que você falou, a pessoa se torna mais empoderada, porque o empoderamento, ele não é algo que você pega ali no frasco e bebe tantas gotinhas para ficar empoderado. O empoderamento é uma construção de entender quem é essa mulher, né? Qual é a minha missão, meu propósito. Então, quando você descobre, né, qual é o seu propósito, por que que você está aqui, por que que você está fazendo isso, ou não está fazendo também, você acaba descobrindo uma pessoa que mora dentro de você, que muitas vezes está abafada, né, está oprimida, né, está negligenciada, invalidada. Então, é importante buscar ajuda. Se você percebe que você sofre por amor e está dentro de um relacionamento onde isso é negativo, isso não prospera de uma forma clara, de uma forma de parceria, né, onde os 2 caminham juntos, procure ajuda, porque se você se cura, esse ciclo ele é quebrado. Mas a cura ela não é rápida, não é uma medicação, né, é um tratamento, por isso que a terapia significa o quê? Tratamento, né. Tratar o quê? Talvez aquela dor que já era da sua avó, aquela dor que já era da sua mãe, né, Sim. ou dores que você viu muitas vezes não foi no seu contexto familiar dentro de casa, mas que você assistiu de alguma forma, né. Que você repete e na medida que isso se conscientiza, né, é como se as energias, os fenômenos voltam para os seus lugares, né. Sim, E o trabalho é fazer com que a pessoa que está ali sentindo uma dor, fazendo, né, uma travessia de dor amorosa, de trauma, que ela possa se reconhecer na sua potencialidade, no seu alto amor, resgatar a sua essência, voltar a se amar, voltar assim a sentir prazer em viver, em deixar a sua energia emanar, né. E também, com isso, né, essa pessoa vai aprender aonde é que ela deixava as vulnerabilidades, de padrões que repetiam, que não eram muito saudável, e ela vai fazendo mudanças cada vez mais, estando feliz, estando se sentindo bonita, fazendo as coisas que gostam, trabalhando a sua autoestima, eh incluindo, sua rede de apoio, porque muitas vezes a pessoa está passando por uma sim, dificuldade, a rede de apoio é muito é importante. importante. Estar com outras mulheres. Sim, conversar, estar, né, se apropriar também, né, de muitos casos, né, de muitas informações novas, todos os dias mulheres têm informações novas ao nosso favor, né, tem leis surgindo, tem locais de atendimento, de apoio. Você colocou a questão do empoderamento, né. O empoderamento, ele é algo que nos foi tirado, né, desde sempre. E hoje a mulher se empoderar não é você sair por aí desbravando o mundo, ofendendo, brigando, guerreando, não é. É você se conhecer e você se permitir, né, em algumas situações sim, outras não se permitir. E eu sempre digo no consultório para
para as mulheres que eu atendo quando tem essa dificuldade, Jo, eu digo assim: "O que que é seu, o que é do outro?". O que que é seu, o que é do seu marido? O que que é seu, o que é do seu noivo? O que que é seu, o que é do seu pai? Né? Ou de histórias, né, que as pessoas que estão ali naquele entorno viveram, né? Porque quando você consegue filtrar, peneirar, você vê: "Poxa, essa frase feita aqui e esse pensamento rígido não é meu, vem na minha história. sim. Eu ouvi essa história desde sempre, mas não é meu", Hum. né? E aí construir novos padrões e deixar aquele padrão que não é teu. E tem outro detalhe também, Ju, a questão dos relacionamentos, quando você sai quando você constrói uma nova família, né, você sai da tua família de origem, que muitas vezes tem traumas que não foram ressignificados, que não foram tratados. E aí, quando você vê, você está repetindo esses padrões, porque não foram tratados lá no passado. E aí eu digo: "Olha só, essa fala é lá do passado. Qual é o teu presente?". É tipo uma fidelidade sistêmica, né, que vai se Exatamente, tem que ser repetindo. fiel, né, àquele sistema, né, tóxico, Uhum. adoecedor. E aí quando a pessoa desperta e diz: "Poxa vida, é verdade, isso não me pertence, eu não gosto nem de falar esse tipo de frase, né, e eu estou falando, então isso não é meu, isso não me pertence". Aí eu digo: "Ó, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar lá na tua família de origem, que é do teu pai e da tua mãe, e vamos construir novos modelos, a partir do que você acredita, né, a partir do que o sistema que você está construindo acredita". E é isso, né, você, ajudar o outro a olhar por novas lentes, né, Sim. a se auto-perceber, a escutar o que eu verdadeiramente gostaria. Liberar as crenças, né, limitantes e e cada vez mais, colocando um novo repertório de Novo comportamentos, de repertório. hábitos. Exatamente. E quando, Jo, eu observo no processo de terapia, quando o paciente traz, a paciente traz esse novo repertório, aí eu pergunto: "Qual é a evidência positiva que você tem sobre o que você está me falando?". Aí a pessoa começa a se empoderar, né, porque ela começa a perceber por meio das evidências positivas: "Olha, está fluindo, estou me curando, né, isso já não me afeta mais da forma como me afetava antes". Então essas evidências, elas se tornam reais. Sim, Antes não eram ditas, poderia até existir, muito sutilmente, mas não eram ditas, não era nem permitido vivenciar, quanto mais falar, né. sim. E o autoconhecimento faz com que você consiga trazer a sua consciência, né, esse alívio e essa cura. Verdade. O autoconhecimento, também melhora a percepção que você tem de si mesmo, de como o seu comportamento impacta os seus relacionamentos. E na medida que esse autoconhecimento, essa autopercepção, esse mapeamento de você sentir o que está doendo em você e o que você pode fazer para melhorar a sua dor, né, a sua dor emocional e transformar e ser uma nova pessoa, transformar aquela situação. Então essa percepção e essa mudança de hábito e foco é que vai, prevalecer e ajudar. Uhum, é isso mesmo. E sempre lembrar, né, o que é meu, com a terapia, com as estratégias, né, com inúmeras situações novas que eu posso construir, eu posso sim me curar ou melhorar muito, mas o que é do outro não. Por isso que o relacionamento é tão difícil, porque muitas vezes a pessoa quer mudar o outro. Sim. Poxa vida, isso muitas vezes a gente não consegue mudar nem pequenos comportamentos, né, simples nosso do dia a dia, imagina mudar o outro, né. O outro que tem uma outra história, um sistema diferente do Uma outra nosso, uma outra personalidade, um outro personalidade, temperamento. costumes, valores, então, a gente não muda ninguém. Se nós conseguimos mudar os nossos hábitos, as nossas crenças, já é muito, para que a Sim, gente possa ajudar o outro, né, a caminhar do nosso lado, a entender que as diferenças são importantes, né. sim. As diferenças, elas nos ajudam a nos desenvolver, a nos tornarmos melhor. Uhum. Né, e quando você falou você escreveu um livro, né, o livro fala de traumas Sim, emocionais.
como é que você, o que que você foi buscar, assim, de pesquisa, de olhar, de estudo, e até mesmo de case dentro do seu consultório para você poder, escrever um livro que fala justamente do que a gente vivencia o tempo todo aí na notícia, né, nas redes sociais? Sim. Então, eu já trabalho na clínica há 23 anos. E também, né, como mulher, também vim fazendo a minha jornada, experienciando várias tipos de terapia, de imersões, e eu identifiquei um padrão comum. Mulheres, com sofrimento em trauma amoroso, né, de repente, assim, uma mulher que é uma empresária que está, na sua empresa, e de repente descobre que o seu marido está traindo, e aquilo desestruturar ela a ponto até de ela não conseguir trabalhar e não conseguir fazer nada, né. Não consegue gerir nem a vida, nem o trabalho, nem a família, mais nada, né, Nada. desorganizou total. E assim, mulheres, assim, muito inteligente, muito, né, empoderada. Uhum. Então, o que, me chamava a atenção, que toda mulher, independente de onde ela esteja, o que ela esteja fazendo, né, essa questão amorosa é uma questão que pega muito forte quando a pessoa está vivendo um problema amoroso, ou está apaixonado, não está sentindo que o outro também tá, ou foi traído, ou foi abandonado, ou seja, as feridas emocionais, quando elas são, afetadas, né, elas têm um peso muito grande. E aí eu também fui, identificando que não basta falar, dizer: "Faça isso, olha, o problema que você está vivendo é em decorrência da sua infância, porque você viveu um trauma, com seu pai ou com a sua mãe". Isso também não, dentro do contexto da clínica, a a pessoa que está buscando ajuda, entender, ela pode entender, mas o nível mental já é um nível mais maduro. Existe o nível mais primário, que é o emocional, né, que é do sentir, como é que eu estou sentindo essa dor? Onde está doendo no meu corpo? Como eu posso fazer para mergulhar profundamente nessa dor e transmutar, e eu mesma, como, o meu eu adulto, interagir com a minha criança interior e acolher essa criança interior, porque não é o outro, não é o parceiro amoroso que vai sanar aquele meu vazio interno. Por exemplo, sou eu entrar em contato comigo, assumir o protagonismo do meu eu, entender onde é que estão as minhas dores emocionais, aonde estão os meus traumas da infância, aprender a acolhê-los com amor, né, aprender a usar técnicas, né, como a gente estava falando, né, digo: "O que que é bom para mim? Dançar é bom? Andar na praia, me juntar com outras mulheres para falar da minha dor, isso eu me sinto bem?". É a pessoa descobrir o que é bom para ela, e aí é onde, o meu trabalho entra, né, Uhum. nesse mentoramento, nessa facilitação, e a pessoa, ela vai aprendendo a entender como é o jeito dela. E ela vai se fortalecendo, trabalhando o seu auto-amor, trabalhando o resgate da sua essência, ela vai entendendo que quanto mais ela está, na essência dela, de quem ela é, da missão que ela tem, mais feliz, mais vibrante energeticamente ela vai estar, e ela vai começar a atrair relacionamentos que estão na mesma vibração que ela está. E é interessante porque ela começa também a identificar aquilo que ela não quer, né, aquilo que causa repulsa, aquilo que, né, causa de alguma forma, fuja, né, se esquiva disso. Então vai causar ali um negativismo e você vai identificar. Fiquem aí, nós vamos voltar já já com esse papo que está muito bacana e nós vamos falar muito mais detalhadamente, nos aprofundar também nesse assunto que eu acredito
que você também quer escutar. Fiquem aí que a gente volta já já. Vim lhe apresentar hoje a EAEB, a Entidade Estudantil de Apoio ao Estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOL. Lá você vai poder pagar meia no teatro, no cinema, no show, no estádio do futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. E agora, retornando ao nosso segundo bloco, nós vamos falar um pouco mais aprofundado na clínica, porque é importante apresentar para os nossos telespectadores que traumas amorosos se curam, mas que muitas vezes a caminhada é longa, né? Então, fala um pouquinho como é que você acolhe as pessoas que chegam, né, derrotadas, destruídas por conta de um relacionamento amoroso e que se curam para que possam amar verdadeiramente uma outra pessoa. Sim. Geralmente, quando eu atendo um cliente, ele traz uma situação, uma dor, uma dificuldade, a questão, assim, que ele está vivendo ou ela está vivendo na relação, né. A partir desse mapeamento, diagnóstico de que se essa relação é uma relação tóxica, onde a pessoa é um dependente emocional, que ela não consegue se ver, ela apenas vê o parceiro amoroso como idealiza, né, vive como ele sendo o foco da vida dela, né. Então, dentro desse diagnóstico de entender que tipo de personalidades estamos lidando ali com a pessoa, se é um dependente emocional, se Se é já tem históricos, né, anteriores, né, de relacionamentos semelhantes também, né? isso, Importante, né, Ju? os históricos, se trata de um tipo de personalidade narcisista. Então, nesse mapeamento, nesse trabalho, é identificado o tipo de personalidade e o que que a pessoa está repetindo. A partir disso, é traçado um plano de trabalho, né. Uhum. Se uma pessoa ela é dependente emocionalmente, nós vamos trabalhar para que essa pessoa aprenda a se amar, aprenda a se reconhecer nas suas potencialidades, que ela, aprenda a também, ter outras redes de apoio e sair do foco do parceiro amoroso, A né. pedir ajuda, né, Jô, que é tão importante, né? As pessoas muitas vezes estão em sofrimento profundo num relacionamento amoroso, que não é mais amoroso, né? E tem dificuldade de pedir ajuda, Isso, medo, vergonha, né? vergonha. Então, a partir disso, é feito um trabalho para fortalecer essa mulher, fortalecer essa pessoa, para que ela possa se resgatar no seu alto amor, para que ela possa dar limites, né. E aí essa pessoa que estava num relacionamento que ela acreditava que era saudável, ela começa a perceber, se ela está se tratando, é claro, né? É, Ela começa a perceber que ali existe um controle, que aquele controle é adoecedor, é é adoecedor. sufocante, né. E mesmo porque, o próprio corpo vai também apresentar sinais, Sim. sinais de doença, sinais de patologia, eh, questões emocionais, ansiedade, depressão. Existe o nosso corpo, ele é, assim, divino. Ele vai nos dar sinal
E nisso a pessoa vai buscar ajuda, né? Ajuda terapêutica e para poder se restabelecer, né? Jô, eu digo sempre que não tem como você, sair de um relacionamento sem traumas, né, sempre tem, danos. Um Sim, relacionamento que você constrói acreditando que vai, né, ser o único relacionamento que vai durar, que vai dar frutos e que vai ser para a vida toda, todo mundo sai feliz, né. Claro que a mulher muitas vezes muito mais, porque essa questão, do machismo, essa questão, né, do feminino ainda como minorias, né, não ter voz, então muito mais danos, né. E a gente acompanha aí o feminicídio o tempo todo na televisão, né, as barbaridades que continuam acontecendo. Mas é importante falar para as mulheres que quando ela decide verdadeiramente buscar ajuda, ela consegue. E ela vence, ela supera. verdade. Ela não morre não. Ela não morre de forma alguma, ela morre se ela continuar nessa relação. Porque o corpo vai adoecer como você falou, ou essa pessoa vai fazer algo para que essa pessoa deixe de existir, né, seja psicologicamente ou fisicamente, né, Sim, onde você passa deixa de ter uma identidade e vai viver adoecido. sim. Então, buscar ajuda é se fortalecer primeiro. Então, antes de sair de qualquer relacionamento, seja um namoro, seja um noivado, seja um casamento, seja uma união estável, de qualquer relacionamento, se fortaleça. Entenda o que é que você quer e vá buscar ajuda. Tem inúmeras redes de apoio e locais assistencialistas que vão dar o apoio, né, que vão direcionar, a defensoria pública. Então, existe meios. Nunca uma mulher está sozinha, mais do que nunca, né? Sim. A questão mesmo do cuidado com a mulher, ela vem, ganhando muita força no Brasil. Uhum. E as mulheres precisam entender que um relacionamento amoroso não é para doer, não é Sim, para sofrer, não é para te anular, né, sim, não é para te julgar, te condenar, isso não é relacionamento amoroso. sim, Isso é um relacionamento do controle, relacionamento do abuso. sim. E quanto mais a mulher estiver ancorada no seu feminino, na sua força, na sua natureza feminina, né, que é de acolher, de amar, de de realmente estar conectada com a sua energia feminina, mais ela vai, identificar que ela é forte, ela é poderosa, que ela é capaz de mudar, eh, os o meio, né, aonde está. Então, é muito importante a mulher, assim, priorizar a sua saúde mental, o seu feminino, estar em relacionamentos, né, saudáveis, né, saber dar limites, saber entender como ela quer realmente a vida dela, isso tudo é muito importante. É importante, mas não é fácil, né. Nós conversando aqui parece ser algo bem simples, mas não é. É. Mas precisa dar o primeiro passo. A partir do momento que você dá o primeiro passo, que é o propósito para a sua autenticidade, né, para essa questão do seu ego, a valorização da sua autoestima, de quem é você, de como você quer ser conhecida e reconhecida pelo outro, esse é o caminho, né, sem gritos, sem brigas, né, sem grandes, mensagens aí, né, nas redes sociais, mas fazendo acontecer. Jô, eu atendo algumas mulheres, que chegam no consultório dizendo contam aquelas maiores barbaridades do relacionamento, extremamente abusivo e violento. E na terapia elas entendem que elas precisam dar um basta, mas muitas vezes elas não conseguem. A hora que está perto de dar um basta, acontece algo que esse manipulador, né, que essa pessoa com essa personalidade narcisista vai manipular e essa mulher retrocede. Aí sai da terapia, né, toda a rede que ela vem formando e constituindo, ela abandona. Aí fica 1 ano, 2 anos novamente no processo de sofrimento, de grande dor, depois aparece novamente. Então, muitas vezes esses traumas transgeracionais, eles vão sendo mantidos. Porque se a rede de apoio não consegue ajudar essa mulher, porque muitas vezes você vai se sentir limitada, não é verdade? Sim, Quantas vezes
Tem uma pessoa até dentro da tua família que você vai lá e você sabe tudo que tem que fazer, você diz, e a pessoa vai e faz ao contrário. É E verdade. aí não abandone essa pessoa, porque essa pessoa mais do que nunca precisa de ajuda, né, para que ela possa se fortalecer, né, e ganhar vida. Tem inteligência emocional também, porque ela tem que sair, no caso desse, ela tem que sair do relacionamento, mas ela tem que sair de uma forma que não seja tão danoso para ela, né. É, estratégico, né, se preparar, cuidar primeiro de si, se fortalecer, entender, né, nessa relação que eu vou sair, o que é que eu estou ganhando, o que é que eu estou perdendo, como é que eu vou sair dessa relação, né, isso tudo você pode construir, mulher, desde que você consiga, né, pensar, planejar, ser orientada, sozinha é muito difícil, Jo, é E muito estar num difícil. lugar seguro, né, numa terapia, num processo de autoconhecimento. Eh, você estava falando um pouco sobre a dificuldade de sair, né, porque além de toda essa manipulação, existe também a conexão energética, né. Que um casal, conforme eles se relaciona, né, tanto intimamente ou como na conexão, há ali um entrelaçamento energético que também, precisa ser liberado, precisa ser trabalhado, precisa ser limpado, que é justamente também dentro do livro que eu publiquei e do método que eu trabalho, a gente analisa essa questão também, né, de fazer Sim, essa liberação dessas memórias que elas vêm, através do campo energético também, sim, é. né. E o ambiente, né, o ambiente ele molda, né, até as nossas atitudes, né. Determinado momento você pensa em fazer algo, mas a energia daquele ambiente é Sim. tão desproporcional para o que eu quero fazer que acaba dando errado, né. Uhum. E é isso, pensar no todo, não pensar só no aqui e agora, e tudo que se vai fazer, se faz a curto, a médio e a longo prazo, né. Sim. E uma relação ela não pode ser a curto prazo. No processo de terapia, no processo de autoconhecimento, você vai descobrir o que é um amor de verdade ou o que é uma dependência emocional. Porque o amor verdadeiro, ele é transparente, ele é puro, ele é parceiro, existe a troca. E na dependência amorosa, é algo que te sufoca, é algo que você não consegue fazer nada sozinho, que o controle ele está presente no seu dia a dia. E aí, Jô, fala para nós um pouquinho, na sua visão, né, colocando essa técnica, né, relacionamento e eros, como é que você, contribui no processo de uma mulher que está sofrendo amorosamente, para que ela possa entender se é amor, esse sofrimento, ou se é dependência psicológica, Uhum. amorosa dessa pessoa? Sim. Então, quando eu recebo uma mulher, né, então faço é feito toda essa leitura diagnóstica, né, do relacionamento, se realmente ela está vivendo uma relação patológica, se ela está vivendo um relacionamento de alma, né, de alma gêmea, de chama gêmea, que é que cada tipo de relacionamento emana um tipo de relação e comportamento, né. Mas um detalhe importante é que quando o amor é verdadeiro, um ajuda o outro a crescer, o outro não quer mudar o outro o jeito que a pessoa é, muito pelo contrário, valoriza, é companheiro, tá junto, ama a pessoa incondicionalmente, mesmo não estando juntos, né, há uma energia de amor, de desejar o bem, de estar junto. Então, um dos das coisas que dá para perceber é isso, se ela está vivendo um amor verdadeiro, esses sinais também ela vai sentir no corpo, de como ela se relaciona com essa pessoa, se quando ela está com esse parceiro amoroso, o corpo dela, os chakras, a energia emana força, emana, um prazer, né, um prazer assim
potente, e quando ela sabe qual é o tipo de relacionamento que ela está, né, ela vai, focar. Se ela está num relacionamento tóxico, ela vai focar em dar limites, em fazer a estratégia por livre arbítrio, porque mesmo a terapeuta conduzindo, mostrando, é a própria pessoa que tem que decidir. Uhum. Ela que tem que decidir, o caminho e o rumo que ela vai, adotar. A técnica Eros, ela tem um limite de tempo, de sessões? Jo, fala um pouquinho para nós sobre o teu livro, né, sobre a técnica, porque isso com certeza vai, né, ajudar muitas mulheres que estão nos assistindo. Sim. Então, no método Eros, né, eu trabalho com pacotes de sessões. São sessões focais, onde há 3 etapas. A etapa diagnóstica do mapeamento, onde é o mapeamento da personalidade, do temperamento, eh é feito vários, mapeamento, até da parte, assim, astrológica, alquímica, né, de quem é aquela pessoa, a vida daquela pessoa, o que que ela é fortalecedor nela e o que é vulnerabilidade, né, que ela sendo uma pessoa única. A partir desse mapeamento, nós traçamos as intervenções. Se ela é uma pessoa que vai ter que colocar alguns hábitos na vida dela para melhorar, as crenças, o mental, os comportamentos, a forma de como ela lida com ela mesmo, então a gente dentro desse mapeamento vai sugerir técnicas focais que ela vai poder fazer no dia a dia sendo mentorada, né, e Ah, sendo então seria um processo de mentoria. de mentoria, de facilitação, onde tem um momento, de consultório, um momento de sessão e as tarefas, né, de meditação, ou seja, eu vou ensinar essa mulher a ela mesma aprender como é lidar com ela mesma da melhor forma possível. Se ali naquele processo ela está demandando mais trabalhar a criança interior, então nós vamos, trabalhar a meditação, várias técnicas que vão ser Qual é a passadas. média, Jo, assim, de tempo? Por exemplo, uma pessoa que chega no seu consultório com uma demanda de amor, um comportamento, opressor que ela vivencia na relação, qual a média de tempo? Só para que os telespectadores aqui Uhum. possam, ficar acompanhando e curiosos. Muito bem. A média de tempo, são 3 meses. 3 meses. É claro, nós sabemos que tudo depende de pessoa para pessoa, que nós somos únicos, né. Mas o que você está falando de 3 meses é o tempo para a pessoa iniciar o processo dela de terapia mesmo, né, assim, no pro eu trabalho com a terapia cognitiva comportamental. 3 meses, eu já sei se o meu paciente está em processo ou não está em processo de terapia. Uhum. E o que é o processo de terapia? É quando a terapia conversa com você sem a presença do psicólogo. É quando você começa a fazer seus questionamentos, quando você começa a encontrar as respostas, quando você começa a lembrar do psicólogo em praticamente tudo que você vai fazer e vai decidir. Muitas vezes situações simples, você vai lembrar, outras vezes situações difíceis. Então isso é o processo de terapia. E é lindo. Você, mulher que ainda não está em terapia, procure ajuda, né? Vá fazer terapia. Nós precisamos, todas nós precisamos, todo mundo precisa. E o que a Jo está trazendo aqui para nós é mais uma observação, mais uma ciência, né? Mais um estudo onde ela traz a clínica, a prática clínica dela, né? E o que ela percebe de melhoria, de resultado, né? E Isso. o livro é, deixa eu mostrar aqui, Jo. O livro, quando foi lançado, Jo? Foi lançado em janeiro desse ano e Pronto. já está na Amazon. Esse livro aqui, Como Superar Traumas Amorosos, com o método Psicologia e Eros, com certeza tem muito das histórias do consultório, mas deve ter muito aqui da autora do livro também, né? Sim. Porque nós não deixamos de nos
presentear também e de ser participante, né? De nos revelar, nos mostrar. Então, o que nós estamos trazendo para vocês é que todo comportamento amoroso, ele vai requerer de nós conhecimento, Sim, né? E sem você conhecer, sem você se autoconhecer, é muito difícil, né? Essa relação dar certo com o outro, né? Então, primeiro conhecer a mim, né? Saber do que eu gosto, do que é suportável, insuportável para mim, para depois, né? Permitir que o outro entre na minha história, né? Mas eu me conhecendo, que aí fica muito mais fácil essa comunicação, né, Ju? é verdade. Quando você consegue dizer não ou dizer sim, e falar porque está doendo, porque está ansiosa, porque está triste, a relação ela amplia. Você não fica reduzida e oprimida, e muito menos dependente de um relacionamento amoroso, afetivo. E nós precisamos compreender que a nossa essência, conhecer o nosso eu, nos liberta de tudo. A nossa maior liberdade é quando você sabe quem é você, o que eu quero, o que eu posso, o que eu não posso também, né? Saber os nossos limites, isso é maravilhoso. É maravilhoso. E um ponto muito importante é que nós liberamos e nos curamos através do amor. E esse amor, ele começa quando nós aprendemos a nos amar, quando nós aprendemos a não culpabilizar o outro, porque também ouvimos muito, mas a minha vida está assim por causa Sim, dele, por causa do meu ex. Então, na medida que nós conseguimos liberar essas memórias negativas, né? E entrar em contato com a energia do amor, expandir o chakra do coração, tudo começa a reverberar de uma forma mais positiva e saudável. é verdade. E se você viveu um amor que você não conseguiu esquecer e esse amor te fez mal e você ainda pensa sobre ele, é porque você ainda não se curou. Então procure tratamento, procure ajuda, libere essa história que ficou lá no passado para que você possa dar vazão ao presente. E o presente o nome já diz, né? As pessoas que vão aparecer na sua vida, que vão surgir na sua vida, são presentes. Então é isso, procure ajuda. Não saia daí, que nós vamos voltar já já com as perguntas dos nossos telespectadores. Vim lhe apresentar hoje a EAEB, a Entidade Estudantil de Apoio ao Estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOL. Lá você vai poder pagar meia no teatro, no cinema, no show, no estádio de futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. Olá, retornando com as perguntas dos nossos telespectadores. Jô, tem aqui duas perguntinhas. Uma que é do José Sávio, 43 anos. Ele pergunta, doutora Ju, é possível amar novamente depois de ter sido traído? Olha, que pergunta Pergunta profunda, né? profunda. Ter sido traído, né? A questão vai como está sendo vivenciado essa traição, né? Como essa traição reverbera assim é um medo, uma insegurança, tipo assim, se eu for me relacionar com outra pessoa, já existe aquela obsessão mental, eu vou ser traída, eu tenho que tomar cuidado, né? Então, a questão profunda é entender nesse processo de autoconhecimento onde foi que que a pessoa, né, vulnerabilizou ou repetiu um padrão de traição.
muitas vezes essa traição, né, essa ferida da traição, né, que existe as feridas Uhum. emocionais, ela está lá na infância, na relação com o pai, com a mãe ou com alguém que acessou, que se sentiu traído e que na fase adulta, né, ao vivenciar, isso acaba tendo uma dor, uma ferida muito latente. Então a questão é mergulhar nesse autoconhecimento, entender-se, né, se curar, liberar essa memória, ressignificar essa traição, diga: "Ah, em que momento ocorreu isso? Isso ocorreu porque, eu vulnerabilizei, eu Uhum. facilitei, ou a pessoa que eu estava me relacionando era uma pessoa mau caráter e já transgredi, eu inocentemente não vi". Então, na medida que você entra nessa consciência, que você se trabalha emocionalmente, libera as suas dores, com certeza você vai estar em outra vibração para atrair parceiras amorosas, eh, que vai estar num outro olhar. E você também, no caso, vai estar mais fortalecido, não vai ficar projetando nesse seu novo relacionamento as suas inseguranças, o Hum. medo de ser traído novamente. Você vai firme no seu eu, né, e isso ou seja, né, no seu masculino vai estar mais, sedimentado e com certeza vai viver, uma relação do jeito Que que merece, né? merece, né. Então, resumindo, é possível amar novamente após ser traído? Sim, é possível. Desde que você trabalhe, né, essas emoções, para evitar generalização, para evitar comparações, né? Cada pessoa é única, então a pessoa que você encontrou, que infelizmente te traiu, você não vai encontrar outra igual a essa pessoa, né? E se autoconhecer, né? Saber o seu valor. Porque uma pessoa que trai a outra não merece estar com essa pessoa. Então é isso, tá? A Jo respondeu, né? Que sim, pode sim amar novamente e ser amado, com certeza. Então vamos lá. Agora, Vilma Costa, 22 anos. Como saber se estou em relacionamento tóxico ou apenas passando por uma fase difícil? 22 anos é uma idade, assim, uma idade que, está conhecendo, né, está ali conhecendo, se relacionando, né, está muito vivenciando as relações. Mas um dos parâmetros para saber se você está num relacionamento tóxico ou não, é: esse teu parceiro amoroso te afasta da tua família? Já é um ponto. Te afasta dos teus amigos? Eh, as falas ou os movimentos dessa pessoa, em algum ponto desqualifica? Então, assim, são sinais sutis, né, que a pessoa vai identificar, mas muitas vezes a pessoa está tão apaixonada que não consegue fazer essa leitura, né, do que está acontecendo, né. Isso. Por isso que a gente tanto fala Hum. em trabalhar esse autoconhecimento, né, em vivenciar. Mas, a partir das relações, é que nós também vamos amadurecendo, vamos aprendendo, vamos criando, né, essa experiência relacional, né. É. E assim, a resposta dela: será que eu estou num relacionamento tóxico ou apenas uma fase difícil? A fase difícil passa. O relacionamento tóxico só aumenta, né? Ele só potencializa, ele não retrocede, ele não estabiliza. Então, saber se você está num relacionamento tóxico ou uma fase difícil é saber se nessa relação tem humilhação, tem constrangimento, tem desvalorização, tem negligência, se afasta você das pessoas que você gosta, que você socializava antes. Então, se tem, é um relacionamento tóxico. Saia dessa, você não merece estar nessa relação. Você é muito mais do que isso, né, não, Ju? É Então, verdade.
cuide da sua essência, defenda, né, essa pessoa que mora dentro desse corpo com unhas e dentes, porque sem você, você não vive, mas você vive sem qualquer outra pessoa. Não é isso, Jô? Sim. Pois olha, que papo bacana. Muito obrigada, Jô, por você estar aqui trocando, né, essas experiências. Falar de relacionamento amoroso não é fácil, porque cada um vê pela sua lente, né, o que é amar, mas o amor, ele é calmo, ele é sublime, ele é companheiro. Muitas vezes ele é barulhento, outras vezes ele é silencioso, mas ele está sempre ali presente de uma forma positiva. Pois fiquem aí que a gente volta já já. Vim apresentar hoje a EAEB, a Entidade Estudantil de Apoio ao Estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOL. Lá você vai poder pagar meia no teatro, no cinema, no show, no estádio de futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. Olá, encerramos mais um programa Imersão na Educação e Saúde com profissionais de sucesso. Eu sou a doutora Helenise Machado, psicóloga e neuropsicóloga, e hoje a nossa convidada foi a psicóloga Jocely de Carvalho, que falou sobre relacionamento amoroso e eros. Ela escreveu um livro relacionado às suas experiências clínicas e às suas vivências. Esse livro é muito bacana para você, mulher, que está vivenciando um relacionamento amoroso e quer encontrar um caminho aí calmo e seguro para que você possa se curar e se libertar. Então, fiquem aí com a gente, acompanhe o nosso canal no YouTube, me siga no Helenise Psi para que você tenha mais informações como essa. Até mais!